Aí, o que acontece? Aí ela teve que... Ixi, se eu falar... Não, você fica à vontade. Assim, ó, fala o que você puder falar. Então. Uma coisa que eu tenho para os meus convidados, entenda bem, você tem que falar o que te faz Sim. tranquilo e não vá dizer nada que você não queira dizer. Tá? Mas agora, se você puder falar, você fala, que eu acho que é legal. Não, mas aí a gente fez um casamento. Tá, né, ok. com um brasileiro. Sim. Aí tudo certinho. Criou uma carta pra gente poder sair de lá. Tá. Só que a minha história ainda é tranquila. Por exemplo, eu tenho uma prima que tentou ir para os Estados Unidos. Aí eles negaram o visto. Só que ela estava tão desesperada que sair da situação de lá. O que ela fez? Ela foi para o México diretamente. Do México ela atravessou ilegal para os Estados Unidos. Ok. E nessa daí ela foi sequestrada 3 dias. Lá nos Estados Unidos. Na fronteira do México para os Estados Unidos. Caramba, cara. Aí eu conversei, que eu ainda era menorzinho, né? Mas aí ela ficou 3 dias, pelo que ela contou, no deserto. Era meio que uma cabaninha de madeira assim. E aí, é uma correria que tem que ligar pra família pedindo dinheiro. Isso parece coisa de filme, né? E é o que eu falo, parece inacreditável. Porque a gente vê isso no filme e acha que não acontece. Não, acha que é ficção, né? E eu até hoje eu falo, como é que é possível e por quê? O que acontece? Quando o cubano entra nos Estados Unidos, o passaporte dele vale muito, porque ele tem muitas ajudas do próprio governo. Mas você fala do governo dos Estados Unidos ou de Cuba? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Muita gente quer o passaporte cubano por conta que lá você recebe muitas ajudas. Então, quando eles viram que era o cubano, eles tiraram eles eles iam atravessar de busão, se eu não me engano. Certo. Aí tiraram eles do ônibus, levaram para aquele canto que eu te falei, e aí... Assim, é certo eu falar, tipo, traficante de pessoas? Pode ser chamado disso ou não? Cara, ou sequestradores? Eu não sei, porque... o que acontece? Eu acho que eles só queriam dinheiro. Entendi. Sequestradores. Sequestradores. Eles Tá. sequestraram, tentaram Cara, pedir dinheiro. Que história, meu. Que história. Começa daí uns 3 dias no deserto. E minha tia ligava, que é a mãe dela no caso, né? Ligava e não atendia. E isso é, assim, eu fico até falando pra você assim, o primeiro contato que eu tenho é uma história real. Quando eu falo história real, de novo, que a gente vê de filme, a gente vê ficção de sequestro, de atravessar a fronteira, mas, cara, você viveu isso num familiar. E vocês tiveram que pagar resgate? Não? Ou ela foi libertada depois? Eu não vou falar porque eu não lembro. Eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu tinha 12 anos. Foi uma coisa muito turbulenta, foi turbulenta. Exatamente. Então eu só lembro de algumas partes das histórias, eu sei que ela foi para os Estados Unidos, ser sequestrada na fronteira, enfim, essas coisas. A gente escuta falar mesmo, mas assim, tem alguém tão próximo que vivenciou isso, é bem interessante, né? Assim, pro outro lado de quem tá vivendo isso, né?